Nesse vídeo, é a segunda parte da dosimetria de pena. Eu vou dar algumas características relacionadas à primeira, segunda e terceira fase da dosimetria de pena. Um primeiro requisito importante é que na primeira fase da dosimetria de pena, o juiz, ao determinar se o crime é simples ou qualificado, onde ele vai fazer análise daquelas circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime, bem como comportamento da vítima, o juiz ele tem que atentar para os limites da pena em abstrato. Quando se fala pena em abstrato, você fala pena aplicada pela legislação, pena determinada pela lei. Então, se você abrir o artigo 121, vai estar lá para o crime de homicídio simples, caput, pena de 6 a 20 anos. O juiz não pode ultrapassar na dosimetria de pena, na primeira fase, ele não pode ultrapassar esses limites determinados pela lei de 6 a 20 anos. Na segunda fase da dosimetria de pena, apesar de não ter uma previsão legal para isso, a súmula 231 do STJ determina que as circunstâncias atenuantes, são aquelas circunstâncias que diminuem a pena, não podem ultrapassar o mínimo legal, que esse mínimo legal também está relacionado ao mínimo determinado pela legislação, pela lei. Então, a mesma característica, se eu tenho um crime de homicídio simples no caput, a atenuante ela não pode ultrapassar esse mínimo de 6 a 20. Então, ela não pode ir abaixo de 6 anos. Se eu não posso o mínimo, consequentemente, eu não posso mais. Apesar de eu não ter uma previsão legal, como eu disse, nem jurisprudencial relacionada à circunstância agravante, mas eu não posso aplicar uma regra mais grave para o acusado. Então, mesmo que eu tenha uma circunstância agravante, por analogia, eu aplico também ao fato de que eu não posso ultrapassar os limites legais determinados pela legislação para aquela conduta criminosa. Então, tanto a primeira fase quanto a segunda fase, eu não posso ultrapassar os limites previstos na lei para a conduta criminosa. Eu tenho que observá-los. Já na terceira fase, nas causas de aumento e diminuição de pena, há uma possibilidade de você ultrapassar esses limites mínimos e máximos da pena em abstrato, da pena determinada pela legislação. Entretanto, esses limites devem obedecer aos parâmetros da pena privativa de liberdade. Quais são esses parâmetros determinados? O primeiro parâmetro está no parâmetro mínimo, que é o artigo 11 do Código Penal, onde as penas privativas se desprezam as frações de dia. Consequentemente, por uma interpretação disso, eu tenho uma pena mínima de 1 dia. E no artigo 75, onde eu tenho atualmente agora 2 parâmetros. Por que eu tenho 2 parâmetros? A Lei 13.964 de 2019, denominada Pacote Anticrime, ela trouxe um novo limite máximo para a pena privativa de liberdade de 40 anos. Antigamente era 30 anos e agora é 40 anos. Essa lei começou a vigorar no dia 23 de janeiro de 2020. Então, para as condutas criminosas praticadas até o dia 19 de janeiro de 2020, continuam mantendo o parâmetro máximo de pena de 30 anos. Para os crimes praticados posterior ao dia 23 de janeiro, inclusive, eu vou observar o novo parâmetro determinado por essa legislação, aonde você tem a pena máxima de 40 anos para cada conduta criminosa. Então, na terceira fase da dosimetria de pena, você tem que observar os limites mínimos e máximos da pena privativa de liberdade. Mínimo de 1 dia e máximo de 30 ou 40 anos, dependendo da data em que a conduta criminosa foi praticada. Se anterior ao dia 23 de janeiro, 30. Do dia 23 de janeiro de 2020
para frente ela passa a ser de 40 anos.